Olá, salve, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade a uma reflexão sobre a série Black Mirror, né? Esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos que, como eu mencionei, eu quero produzir, estou produzindo para a gente poder pensar a série como um todo. O disparador disso foi agora, né, a estreia da sexta temporada de Black Mirror, que tem gerado bastante debate. E aí eu pensei, então, a partir desse gancho, né, a gente falar aqui da série como um todo. Então, essa série de vídeos quer trazer um pouco do universo, mas sobretudo explorar aí os conceitos filosóficos, científicos que a série nos traz. E também um posicionamento também um pouco da questão da arte narrativa e do audiovisual, né? No primeiro vídeo eu explorei o conceito de paradoxo, né? E que isso já está inscrito na própria nome da série, né? Que é Black Mirror, ou seja, essa relação entre positivo e negativo, entre espelhamento, possibilidade de construção de identidade, seria especular o espelho, e também essa dismorfia, né? Essa espécie de destruição da subjetividade nesse vórtice, né, que são essas telas que nós temos todo dia nas nossas mãos e que são esses celulares ou qualquer tipo de tela digital. Essa premissa, que é pensada pelo criador da série, o Charlie Brooker, um dos primeiros conceitos assim centrais da filosofia contemporânea que nos vem à mente quando a gente pensa nesse tipo de paradoxo, né, estrutural, é o conceito de fármacon. Esse conceito ele foi desenvolvido pelo filósofo argelino francês Jacques Derrida. Derrida é um dos criadores de uma linha super influente da filosofia contemporânea, que é a chamada filosofia da desconstrução. E então o que seria isso, né? Em primeiro lugar, bom, a filosofia da desconstrução ela não se propõe, na verdade, em destruir a filosofia ou em invalidar, né? Ou simplesmente em inviabilizar o fazer filosófico. Não é isso. O que Derrida propõe, no fundo, é analisar toda a tradição da filosofia a partir daquilo que ele define como uma visão pós-metafísica, né? Então, o que é uma visão pós-metafísica? Esse é um debate que já vem desde o século XIX, mas que toma corpo sobretudo no século XX. Um dos autores mais fortemente, né, influentes no século XX, que é o filósofo alemão Martin Heidegger. Ele é um filósofo central nessa fundamentação do que seria um pensamento pós-metafísico, né? E o que seria isso, assim, né? Resumindo, o que é pensar depois da metafísica? O que é a morte da metafísica? Alguns atribuem essa morte a um pensador, ao pensador do Aufklärung, né, do esclarecimento alemão, que é Kant, né? Não por acaso, um dos maiores filósofos de todos os tempos. E Kant, então, ele teria posto um ponto final na metafísica, né? Então, muitos comentadores de Kant, né, e nos manuais nós lemos, então, que Kant, né, matou a metafísica, né? Kant inviabilizou a possibilidade de fazer metafísica. E aí, claro, né, Nietzsche, Heidegger, Derrida, toda essa linha, né, do pensamento contemporâneo, moderno e depois contemporâneo, é uma linha que se atém muito a essa questão e que se coloca a questão da metafísica como um problema. Ora, o que é esse conceito de fármaco que eu já vou trazer para vocês? E o que Derrida tem a ver com isso? E o que é a filosofia da desconstrução nesse contexto? Então, basicamente, a questão é a seguinte: definir a metafísica, ela é um modo de definir a realidade enquanto realidade. Ou seja, é um modo de dizer que existe uma substância efetiva, real no mundo e que essa substância pode ser conhecida na sua objetividade absoluta. Então é como se a metafísica ela sempre está... Existem muitas tradições e muitas variações, né, do que é metafísica. A gente tem mais de 2000 anos de pensamento metafísico, mas assim, uma linha assim, que uniria toda essa odisseia da metafísica seria essa: a tentativa de fundamentar o real enquanto real e a tentativa de buscar uma objetividade absoluta da natureza, né? Então, por que então os autores vão se pensar e vão se pegar com essa questão e vão dizer que nós precisamos de um pensamento pós-metafísico?
porque existem muitas coisas capciosas nessa questão, por exemplo, de dizer, né, de fundamentar o real enquanto real, ou de dizer que nós acessamos uma objetividade absoluta. Porque se eu, Rodrigo, eu digo que eu tenho acesso a uma realidade absoluta, é como se eu estivesse inviabilizando outros discursos e outras filosofias e outros pontos de vista que também têm a sua legitimidade em relação a essa objetividade absoluta. Então, no fundo, é como se um discurso estivesse inviabilizando os outros, e também a definição da metafísica ela seria uma definição quase que de um objeto último, né? De um fundamento último da realidade, e por conseguinte ela seria não questionável nos seus próprios termos, né? E isso teria levado muitos autores a pensar, não, o pensamento, a reflexão, para que ela tenha uma dinâmica, ela precisa se ocupar de refutabilidade, como diz o filósofo e epistemólogo da ciência Karl Popper, né? É preciso haver refutação possível. Não é possível trabalhar a partir de lógicas absolutas ou de visões absolutas da natureza, como a metafísica pretendia. Então começa a haver uma grande erosão e uma grande crítica à metafísica que quase se mistura à modernidade, né? Marx vai ser um grande crítico da metafísica. Hegel vai fazer uma ontologia, um estudo sobre o ser, mas que de uma certa maneira é antimetafísico. Kant, como eu mencionei, né, vai criar sua filosofia crítica, né, o criticismo kantiano, de um modo a pôr quase que dinamitar e implodir a metafísica. E Nietzsche é um autor antimetafísico. Heidegger é um autor que vai praticamente erodir, destruir o castelo da filosofia, que seria um castelo metafísico. E assim sucessivamente. Então, quando nós pensamos nisso, né, o que Derrida, que é esse filósofo contemporâneo, o que ele está pensando, qual é a proposta dele para um pensamento antimetafísico? A proposta é a seguinte: para Derrida, então há muitas definições de metafísica, eu dei uma, que serviria como uma espécie de trilho que harmonizaria todas as outras. Para Derrida, pensar metafisicamente é tomar decisões diante de alternativas indecidíveis. Então veja, a gente já está aqui costurando a série, né, e usando essa costura do paradoxo. O que é o paradoxo? Né? Algo que é indecidível, que não pode ser definido. São duas doxas, né, duas opiniões ou duas verdades aqui, que elas estão em conflitos, mas elas não se decidem, e elas são estruturalmente antitéticas. E Derrida está dando essa definição. Então, pensar metafisicamente é tomar tomar uma decisão diante de alternativas indecidíveis. E aí, o que seria isso? Ora, isso seria o cerne de toda a história da filosofia, segundo Derrida. Por quê? Desde Platão, quando pensamos em sensível e inteligível, racional e irracional, a mente e o corpo, né? O cérebro e a mente, a matéria e o espírito, todos os dualismos e todas as filosofias que estão atravessando, permeando essa visão, por exemplo, dualista, ou essa visão de estruturas dúplices. Sempre que nós tomamos uma decisão, então Platão ele vai dizer que as ideias elas são estruturas eidéticas transcendentais. Então elas são o mundo que gera a usina do real, ou seja, a usina do mundo fenomênico. Ou seja, as ideias são entidades metafísicas. Só que o que Derrida vai propor? Ora, na verdade, nós precisamos desconstruir a história da filosofia, demonstrando como em muitos autores clássicos, desde Platão até Heidegger, o que existe é uma indecidibilidade. E por isso esses autores são tão grandes e tão importantes. Por quê? Porque no fundo, se nós formos ler em linhas finas, nós vamos ver então que esses mesmos autores que se propuseram a construir metafísicas, ou seja, sistemas objetivos, que têm uma natureza autossuficiente, né, absoluta, que existe efetivamente, mesmo esses filósofos eles traziam então ambiguidades, né, ambivalências, ou seja, eles estavam trabalhando numa fronteira que seria indecidível.
Então, e também a partir disso, o que que nós fazemos é começar a pensar então uma filosofia da indecidibilidade, ou seja, uma filosofia que se atenha não à lógica binária e nem à lógica da tomada de decisões, mas que sempre vá sutilizar e sutilizar cada vez mais e nuançar cada vez mais os termos, os conceitos, a experiência humana, de modo que nós tenhamos o tempo todo, né, uma espécie de elemento suspenso, uma suspensão do pensamento, e para Derrida essa suspensão é que possibilita toda a riqueza e toda a complexidade do pensamento, justamente quando nós deixamos de tomar decisões e nós nos atemos nesse lugar de conflito, de tensão, que é um lugar indecidível, né? E esse lugar é o fármaco, né? Fármaco em grego significa justamente veneno, hífen, remédio. E aí no próximo vídeo eu quero explorar um pouco mais isso para entender como a série Black Mirror ela traz essa questão do fármaco, da indecidibilidade, e que no fundo é uma série de estrutura trágica. Eu vou falar sobre a tragédia, sobre o porquê da tragédia, e ao mesmo tempo é uma lógica muito contemporânea, que é uma lógica pós-metafísica, que contempla já a extinção ou a inviabilidade do pensamento metafísico no mundo contemporâneo. E isso é uma das potências da série. Obrigado, siga aqui no canal e aguardo seus comentários aqui também, e um grande abraço.